Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Hoje nós falaremos sobre nutrição na idade adulta. Com relação à avaliação nutricional no indivíduo adulto, a gente considera vários parâmetros, como eu já expliquei para vocês na aula de avaliação nutricional. Quais são esses parâmetros? A antropometria, com dados de peso, altura, dobras, circunferências e bioimpedância. São dados extremamente úteis para avaliar o estado nutricional do indivíduo. Exames laboratoriais são extremamente importantes, sendo que nessa idade os que mais são solicitados de forma rotineira em indivíduos saudáveis para fazer um check-up são colesterol total e as suas frações, LDL, HDL, triglicérides, triglicérides totais, glicemia e hemograma completo, tá? Quando a gente está falando de um indivíduo não saudável, de um indivíduo que tem qualquer tipo de patologia, aí outros exames podem ser solicitados também. Medida de pressão arterial é extremamente importante, porque geralmente indivíduos adultos acabam tendo um problema em relação ao aumento da pressão arterial. Além disso, o inquérito alimentar, que envolve vários tipos de questionários, mas os que mais são utilizados na prática clínica no dia a dia são o recordatório de 24 horas, o registro alimentar ou o diário alimentar, que pode ser de uma semana, de um dia, a critério do profissional, e a frequência alimentar, tá bom? E todos esses quatro fatores de avaliação juntos promovem o diagnóstico nutricional deste indivíduo. E a partir desse diagnóstico é calculado o gasto energético basal e o valor energético recomendado que esse indivíduo deveria consumir de calorias no dia. Algumas recomendações em relação a carboidratos totais. A dieta deve ser composta de 55 a 75% de carboidratos complexos, mais açúcares livres, em relação ao valor energético total, sendo que 45 a 65% devem ser compostos de carboidratos compostos, ou seja, polissacarídeos, e 10% no máximo de carboidratos simples, que são monossacarídeos e disacarídeos, tá? Proteínas de 10 a 15% em relação ao valor energético total, sendo que pelo menos 50% deve ser de proteínas de alto valor biológico, ou seja, proteínas de origem animal. Então, carnes, lácteos, ovos, tá? E o restante, né, quando não for consumido 50%, o restante é de proteínas de baixo valor biológico, então, proteínas de origem vegetal, principalmente as leguminosas, tá bom? Ah, mas nós temos proteína somente nas leguminosas em origem vegetal? Não, vários alimentos têm proteína, é que alguns têm uma quantidade proteica menor, tá? Só lembrando, quais são as leguminosas? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tá? E aí, uma preocupação é em relação à alimentação vegetariana. É uma prática aceitável, desde que acompanhada por um nutricionista, para que o indivíduo não tenha qualquer tipo de carência. Gorduras, de 15 a 30% do valor energético total, sendo que a gordura saturada deve ser oferecida com uma porcentagem inferior a 10% do valor energético total, tá? De gordura, tá bom? Então, a gente tem de 15 a 30% de recomendação de gordura, sendo que desses 15 a 30, 10% deve ser de gordura saturada. Gordura poliinsaturada, 6 a 10% do valor energético de gordura, e gordura monoinsaturada, o que sobrar, tá? Sendo que em relação à gordura trans, que são aquelas gorduras principalmente verificadas em produtos industrializados, margarina, bolachas recheadas, a maior parte dos produtos industrializados tem um limite de no máximo 1% da composição da dieta em relação às gorduras. E o colesterol, no máximo 300 miligramas por dia,
Por isso que também existe uma recomendação em relação ao consumo de fontes animais que promovem esse oferecimento de gordura, tá bom? Perdão, de colesterol, tá bom? Em forma de gordura, óbvio, mas o colesterol que está presente nos alimentos de origem animal. Verduras, legumes e frutas. A Organização Mundial da Saúde recomenda 400 gramas por dia, sendo que o consumo de 400 gramas por dia de frutas, verduras e legumes está associada à prevenção de obesidade, hipertensão arterial sistêmica, doenças crônicas não transmissíveis e câncer. Sódio. O sódio deve ser consumido no máximo 5 gramas de sal por dia ou 1,7 gramas de sódio. Qual é a diferença? O sódio, nós temos dentro do sal? Sim, nós temos dentro do sal. 1 grama de sal nos fornece 400 miligramas de sódio. Mas só o sal nos fornece sódio? Não. Principalmente alimentos industrializados têm bastante sódio, tá? E aí o consumo excessivo de sódio pode estar relacionado à hipertensão arterial sistêmica. Fibra alimentar. Recomendação: 25 gramas por dia e está associada à prevenção de constipação, ou seja, intestino preso, quando associada ao consumo adequado de água e à prática regular de atividade física, mesmo que leve. E a água? A recomendação principal é 1 ml de água por quilocaloria. Ou seja, uma pessoa que deveria consumir 2.000 calorias deve consumir 2 litros de água. Em relação ao adulto, a gente tem algumas preocupações em relação ao estilo de vida e fatores de risco associados. Por exemplo, indivíduos com excesso de peso, obesidade, sobrepeso e, associado a isso, o sedentarismo estão associados à maior ocorrência das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer e assim por diante. Mas no adulto nós também temos outro problema, o baixo peso em decorrência de uma preocupação excessiva com o peso e com a imagem corporal, que pode estar associado ao desenvolvimento de transtornos alimentares, tá bom? Principalmente em indivíduos que trabalham em áreas que exigem muito da imagem corporal. Disparidades na saúde. Nós temos alguns fatores marcantes de diferenças entre homens e mulheres, tá? Então, geralmente, doenças crônicas e excesso de peso são mais frequentes em mulheres, ao passo que, geralmente, homens têm menores chances de ter convênio médico do que as mulheres, sendo que, geralmente, os homens buscam menos atendimento na saúde do que as mulheres no geral. Não dá para dizer que isso para todo mundo, tá? Mas é um efeito marcante. Doenças cardíacas, diabetes em populações com menor renda é o que mais tem sido verificado. Assim como a insegurança alimentar afeta principalmente a população também de menor renda. E esses fatores podem estar relacionados de forma associada à questão de que indivíduos com menor renda geralmente têm um nível de escolaridade um pouquinho inferior. ênfase na saúde da mulher. A mulher tem algumas peculiaridades, né? Então, a TPM, então, transtorno pré-menstrual, que é um desequilíbrio hormonal que está relacionado a defeitos na síntese de neurotransmissores, que pode estar associado a baixas concentrações de vitamina B6 e cálcio, tá? E aí, para tentar melhorar ou diminuir esses sintomas, né, do transtorno pré-menstrual, existe uma maior ênfase na alimentação baseada em verduras com grãos integrais, frutas, vegetais, fontes de proteína magra ou pobre em gordura e laticínios desnatados ou bebidas à base de soja. Outra peculiaridade em relação à mulher é a menopausa, que acontece principalmente, marcadamente, né,
em mulheres mais velhas, a partir dos 50 anos. Poxa, professora, por que você falou principalmente? Porque existem mulheres que têm menopausa mais cedo, tá? São casos mais raros, mas acontece. Então, o decréscimo da circulação de estrogênio limita a capacidade do corpo em remodelar os ossos, resultando em decréscimo da massa óssea. Concentrações mais baixas de estrogênio também afetam as concentrações dos lipídios e geralmente mulheres na menopausa têm aumento de colesterol total, triglicérides, aumento de LDL e marcadamente diminuição do HDL. Lembra que eu comentei com vocês em sala a diferença entre a LDL e a HDL? O HDL é a lipoproteína que tem mais proteína associada, por isso ela é considerada uma lipoproteína boa. Já o LDL é uma lipoproteína que tem mais gordura, mais lipídio do que proteína, então é considerada uma lipoproteína ruim, que é aquela diferenciação entre colesterol bom e colesterol ruim, tá? E aí, geralmente, nessa fase da menopausa, cálcio, vitamina D, potássio, magnésio são importantes para proteger a massa óssea e evitar a osteoporose. Em relação à saúde do homem, as principais causas de morte entre homens americanos incluem doença cardíaca, câncer de próstata, de pulmão e ferimentos não intencionais. E a alimentação adequada para reduzir a ocorrência de problemas cardíacos é extremamente importante. Um outro problema marcante em homens está associado ao consumo excessivo de ferro em decorrência do alto consumo de carne, tá bom? Então, alguns indivíduos do sexo masculino carregam uma variante genética para hemocromatose e a sobrecarga de ferro nessa situação é particularmente perigosa. Por isso que também deve haver um controle em relação a esse consumo, tá bom? Então, essa foi a primeira parte, que é a parte específica de indivíduos adultos, e a segunda parte eu vou falar sobre os idosos, tá bom?